O deputado Eduardo Bolsonaro falou sobre a prisão de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele segue preso há meses sem sequer denúncia. O deputado explicou que não há qualquer evidência das alegações que foram utilizadas para prender o ex-assessor, acrescentando: a única base que se poderia utilizar para tentar dizer que a prisão de Felipe Martins era legítima já não existe mais. O deputado apontou o absurdo da acusação, ressaltando que a própria Procuradoria-Geral da República pediu a libertação de Martins e disse: o coitado está lá há quase 140 dias preso para ver se ele decide fazer uma delação fantasiosa para vincular Bolsonaro ao 8 de janeiro, ou seja lá o que for, porque a sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, tem que fazer esse tipo de coisa. A conta só vai aumentando. Eduardo Bolsonaro alertou: eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado, mas eu ando muito pelos Estados Unidos. Vou dizer uma coisa para vocês: em um dia o Trump resolve essa parada, porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware, um negocinho aqui e acolá. O deputado lembrou: eles já fizeram isso com a narcoditadura venezuelana. O deputado explicou: vinculou Maduro ao cartel do Soles e congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos nos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa com o Brasil, não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desses. Ele é famoso por fazer isso. Eduardo Bolsonaro rebateu as narrativas sobre o deputado americano e prosseguiu: mandou um ofício para cá, dando a chance para o Alexandre de Moraes exercer a ampla defesa. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. O deputado enfatizou que o ofício foi enviado com cópia para os presidentes do Senado, da Câmara, do STF e do TSE e disse: não foi à toa. Está sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada de nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, para tentar uma delação falaciosa. Vai dar... Eu estou falando, vai dar... Está no caminho certinho. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Está preso preventivamente, sem qualquer tipo de argumentação, ou pelo contrário, né? A frágil argumentação, Gilvan, que foi utilizada seria que ele teria fugido para os Estados Unidos junto com Jair Bolsonaro. Só que nessa data de 30 de dezembro, né, de 2022, depois do segundo turno das eleições, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. A base utilizada por eles, deputado Pezete, colegas aqui da casa, foi o seguinte: Guilherme Amado, fofoqueiro oficial do Metrópolis, fez uma matéria perguntando por onde anda Felipe Martins e anexou na matéria o site de uma autoridade migratória americana, dizendo onde constava que Felipe Martins estaria numa lista que foi para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Só que o próprio site americano diz que as informações ali não são sólidas, ou seja, eles falam em letras garrafais, não pode ser usado para fins legais e oficiais. Tanto é que o próprio site hoje em dia já fez a correção, e a única base para que se pudesse tentar ainda dizer que a prisão do Felipe Martins era legítima, já não existe mais. A sua defesa anexou o bilhete da Latam do dia 31, onde ele viajou de Brasília para Curitiba, anexou comprovante mostrando que ele andou de Uber no dia 31, ou seja, não tem como dia 30 ele viajar com Bolsonaro para Orlando, depois voltar para o Brasil no dia seguinte e fazer um voo Brasília-Curitiba. Até porque, Gilvan, ele fez algo incrível, você é policial federal igual a mim, sabe bem disso. Felipe Martins não tem registro de entrada e saída nem do Brasil nem dos Estados Unidos. Para que a tese de Alexandre de Moraes, que diga de passagem é só de Alexandre de Moraes, porque a PGR já pediu a soltura de Felipe Martins, a tese dele é que Felipe Martins foi para os Estados Unidos então e voltou ao Brasil. E ele deu um calote, deu um tudo de bom na Polícia Federal, que faz a imigração no Brasil, e na imigração norte-americana, meu Deus do céu. Nem Osama Bin Laden conseguiu fazer isso. E o coitado está lá, há quase 140 dias preso. Sabe para quê? Para ver se ele consegue fazer uma delação fantasiosa, desesperado, para vincular Bolsonaro a 8 de janeiro, ou seja lá o que for. Porque a sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, né, como não tem como, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Essa tortura psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. E eu estou falando para vocês, em um dia o Trump resolve essa parada. Em um dia o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware, um negocinho aqui, acolá. Eles já fizeram isso com a narcoditadura venezuelana. Vinculou o Maduro ao cartel dos Soles, braço direito do Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, comanda aquela porcaria toda lá. Congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos lá nos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa com o Brasil não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desse na Bielorrússia, tá? 2, 3 anos atrás ele já fez, ele é famoso por fazer isso. E não é um deputado qualquer da extrema direita, que vocês gostam de dizer, não. É um cara moderado demais, às vezes vota com a esquerda, e é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso norte-americano. Tomou posse lá, sabe quando? Em 1983. Até hoje é deputado federal lá. Mandou um ofício para cá, dando a chance para Alexandre de Moraes exercer a sua ampla defesa e seguindo o contraditório devido ao processo legal norte-americano. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. Foi enviado cópia para o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia do TSE e Barroso do STF. Não foi à toa.
Está sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam um cara 4, 5 meses preso, ou se não pior, Silvinei Vasquez vai fazer 1 ano preso preventivamente para tentar uma delação a troco de uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Do Eduardo Bolsonaro. Deputado Eduardo, teve uma palavra aí que não é tão usual na boca de Vossa Excelência e não é uma palavra parlamentar, não é? Então eu vou só fazer uma pequena alteração aí, onde Vossa Excelência usou essa palavra, vamos pôr, vai dar problema, ok? Fica então substituído a pessoa da taquigrafia, tá? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, colegas presentes, todos os assessores que estão acompanhando e todos que estão acompanhando a TV Câmara hoje. Eu pergunto aos colegas, a todos que estão aqui presentes, para que serve o Congresso Nacional? Para que serve essa tribuna? Para que serve o poder de legislar nesse país, se ele é, na verdade, executado pelo Judiciário? Para que servem os milhões e milhões de votos que trouxeram cada parlamentar nessa casa, se chegar lá no STF eles estão legislando no nosso lugar? Isso é inaceitável. É inaceitável a situação do jeito que está. Ontem o STF descriminalizou o porte da maconha, um tema extremamente sensível e caro à população brasileira, um tema de saúde pública, um tema ligado à segurança pública, fundamental no nosso país. E o que o STF faz? Ele simplesmente vai lá e atropela o Congresso Nacional. O próprio ministro Luiz Fux disse ontem: nós não somos juízes eleitos, o Brasil não tem governo de juízes. Hoje tem. Hoje o governo do Brasil é tocado por 11 ministros do STF. Isso é extremamente inaceitável. Eles deveriam defender a Constituição, estão rasgando a Constituição, estão descumprindo o seu papel. E quem paga a conta, no final de contas, é a população que se vê sem poder nenhum, sem condições nenhuma de demandar mudanças nesse país. O STF não deveria legislar, o STF deveria salvaguardar a Constituição brasileira e não assumir o papel dessa casa da Câmara dos Deputados e nem do Senado Federal. Então, ministros do STF, fiquem no seu quadradinho, se limitem às suas competências constitucionais, que o resto, cada um cumpre o seu. A gente tem 3 poderes, não é à toa. É para que cada poder cumpra o seu papel e que tenha um equilíbrio de pesos e contrapesos entre os poderes. E o que o STF tem feito, e não é de hoje, é absolutamente inaceitável. Presidente, outro tema que eu acho que é muito importante que eu gostaria de falar e que me incomodou muito nas últimas semanas foi por conta da urgência do projeto que criminaliza o aborto após as 22 semanas, a imprensa resolveu noticiar esse fato da aprovação da urgência de uma forma distorcida através de uma narrativa. Como que eles fazem isso? Eles não entram mais no mérito das 22 semanas, que são quase 6 meses em que, se alguém aborta, tem que necessariamente fazer um parto induzido, né, num estágio avançado em que o bebê já pode nascer. Eles não vão entrar nesse tema nem debater, porque eles sabem que vão perder, porque a maior parte da população brasileira é contra o aborto, com razão. E aí a forma que a imprensa resolveu mostrar foi relativizando ao tamanho da pena de quem comete estupro nesse país. Por isso eu protocolei um projeto de lei que aumenta as punições para estupradores. É extremamente necessário, até porque a gente tem um sistema de extrema impunidade, e é muito importante que crimes hediondos tenham, e crimes muito sérios tenham
penas cada vez mais severas, isso é extremamente importante, e também uma forma de mostrar que a direita no Brasil, ela é contra aborto, mas ela não defende quem estupra não, ela quer que essas pessoas tenham punições cada vez maiores, e por isso eu protocolei esse projeto de lei, que é muito importante, para acabar com essa narrativa da imprensa, que é praticamente propaganda do governo, e também para corrigir essa assimetria que existe de fato no nosso sistema penal. Dessa forma, atuando dessa maneira, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha um país mais justo, um país mais coerente, e não vai ser essa imprensa governista que vai ditar o que é melhor para a população brasileira, e não vai ser ela que vai distorcer alguns dos debates e temas mais importantes do país. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas, os assuntos trágicos da nossa nação, colega Luiz, se avolumam numa velocidade que fica difícil nós conseguirmos comentar sobre tudo. Mas vamos fazer uma tentativa aqui. Primeiro assunto que nós precisamos trazer à baila é uma reportagem do UOL, braço do governo, que diz: focos de incêndio explodem no Pantanal e Cerrado e tem maior número desde 1988. Aonde estão os artistas? Aonde está o pessoal da Globo dando abraço no Pantanal? Vocês lembram daquele vídeo, Daniel? Abraça o Pantanal, né? Lembra? Sumiram. Recorde atrás recorde de devastação da natureza, calados como covardes. Calados por ideologia, não. Calados pelo dinheiro no bolso. 16 bilhões em lei Rouanet só esse ano. Dinheiro que poderia ser usado em parte para salvar as empresas gaúchas, para devolver as moradias dos gaúchos, mas não. É usado para artista embolsar, para ficar pianinho, enquanto o Pantanal, a Amazônia é devastada. É uma vergonha esses artistas, né? Mas o outro assunto que eu tenho que trazer aqui, o dólar, caros amigos, acaba de bater 5,51. Novo recorde. Ah, Marcou, mas eu não como dólar. Sim, meu filho, mas tu come arroz, feijão, biscoitinho, produtos muitas vezes importados, a qual o desgoverno vai encarecer. A inflação já mostra, colega Daniel, que a inflação dos alimentos está muito acima do que era esperado. Ou seja, o pobre se ferra no governo do PT. Além de ter que pagar imposto para importar blusinha. Aliás, vocês viram a nova do Magalu? Que engraçado. O pobre não pode mais comprar direto do AliExpress porque tem imposto. O que vai acontecer agora? A Magalu, que fez o L, né? O que vai acontecer? Ela vai importar. Para o que a pessoa pagava 50, vai pagar 150. Nossa, isso sim é trabalhar pelo pobre, hein? Destrói a economia, destrói o meio ambiente, destrói a capacidade do pobre de importar produtos, destrói a imagem do país internacionalmente. Afinal, o nosso governo claramente é alinhado ao Hamas, grupo terrorista que colocou um bebê israelense no forno, matou ele vivo no forno. Procurem que vocês vão ver. É esse tipo de apoio que o nosso governo está fazendo. Apoia a ditadura venezuelana, apoia a ditadura de Cuba. Esse é o governo democrático. Aliás, falando sobre democracia, não tem como nós não comentarmos a tragédia vista ontem no Supremo Tribunal Federal, onde, caro presidente, ministros do Supremo usurparam as prerrogativas desta casa. Quem faz lei numa democracia, como muito bem falou o ministro Fux, é o Congresso Nacional, único representante do povo brasileiro. Liberar droga, liberar aviãozinho para entregar maconha na porta das nossas escolas para nossas crianças, é interesse de quem?
Dos pais, certamente que não são. Das pessoas de bem dessa nação, certamente que não são. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos rever as nossas prerrogativas. O presidente Arthur Lira, de uma forma muito acertada, imediatamente após aquele absurdo visto no STF, abriu o grupo de trabalho especial e espero que em muito breve tempo nós podemos aprovar a PEC 45/2023, que termina com essa palhaçada de liberar drogas no nosso país. Quem legisla Supremo Tribunal Federal é o Congresso Nacional. Esse ano tem eleições. Se vocês querem legislar, vai lá, se candidate a vereador. Acho difícil algum ministro se eleger, mas vocês teriam essa possibilidade. O Supremo não é para isso. Então, senhor presidente, as tragédias se avolumam no nosso país. Prerrogativas, droga, aborto, econômico, da Amazônia, do Pantanal, tudo está desgraçado. Quem poderia imaginar que colocar a turma que saqueou o Brasil iria trazer tamanha tragédia? Obrigado, senhor presidente.